E aí, como foi a experiência, galera? Se alguém quer já, porque Quem começa? Eu tô assim, num misto de, nossa, que sensacional, mas você vê que se você começa a estender muito e começa a ficar mais complexo, ele se perde, ele dá algumas... É o que você falou durante a entrevista dele. Ele tem aquela coisa de ser muito prolixo, né, de dar muita explicação. Palestrinha. A sensação O que eu nome tive é palestrinha. que o que eles fizeram? Eles devem ter feito alguma melhoria técnica, porque é notável, né? Só que parece que eles pegaram o prompt de resposta do 3.5, jogaram ali e fizeram uma leitura de texto enquanto você vai perguntando. Entendeu? Porque o próprio GPT 3.5 ele já tem um contexto. Sim, sim. Mas eu acho que a melhoria foi na quantidade de processamento, porque a transcrição de texto gera muito mais tokens do que os 4.096 da GPT-4, que era o limite, né? E o tempo de processamento para poder dar uma resposta praticamente em tempo real ali, né? Então, o que eu acho mais legal, que foi a grande sacada, é quando você gera a resposta em texto, o texto ele não vem de uma vez, ele vem em streaming. E o áudio nada mais é do que um streaming de texto, porque ele vai sendo editado, então você não tem a resposta inteira no início da resposta, né? Então, o processamento vai sendo calculado enquanto ele fala, enquanto o sintetizador processa o texto. Isso eu achei sensacional. Eu quero fazer um adendo, mas antes eu quero ouvir todos vocês para a gente poder fazer um apanhado. Brunão. A palavra eu acho que é absurdo, velho. Eu nunca pensei que eu estaria no podcast sendo entrevistado / entrevistando uma inteligência artificial e que fluísse, querendo ou não, ele é palestrinha, né, igual você falou. Teve hora que ele tava falando que a gente tava né, querendo dormir aqui. Mas, cara, explicações boas, explicações não tão diretas, mas muito boas e cheias de conteúdo técnico. Isso daí é da hora também. E que foi setado porque a gente falou o contexto do podcast. Exato. No começo você falou que queria que ele fosse mais prolixo. Não, mas falei? Falou. Pô, mas depois eu falei pra ele ser mais legal. Acho que ele ficou com que... Ele ficou repetindo, ficou talvez tenha o prolixo na... Ficou flegado desde o começo. Já estragou. Você achou o quê, Fabinho? É que o Bruno falou, que a gente percebeu. A gente tá falando com uma máquina, ou sei lá o que é isso, como a gente vai conseguir traduzir. Exato. Na minha visão, quando lançaram essa ferramenta, eu pensei que ele estaria interpretando a voz. E eu descobri junto com vocês que não. Na verdade, ele está convertendo a voz em texto, analisando o texto, respondendo em texto e lendo o texto. Isso. Então, por isso que ele não conseguiu... Absurdamente rápido. Mas tá lento ainda. Ele não tá fluido como uma pessoa. Na apresentação que eu vi do lançamento, ele conseguia interromper, ele estava enxergando que a pessoa tá fazendo ali, uma menina entra atrás do apresentador, faz um chifrinho, e ele pergunta, aconteceu algo diferente durante esse podcast, durante essa apresentação? E ele fala, sim, no momento tal, entrou uma pessoa e fez uma orelhinha de coelho em você. Então, ele estava praticamente presente em tempo real na apresentação. Eu não senti isso aqui, sabe? E uma outra coisa que eu percebi bastante, por já estar usando bastante o GPT textual, a gente tem que ter a engenharia de prompt. Você tem que saber, antes de você simplesmente perguntar, você tem que dar o contexto, você tem que falar como ele deve... E como perguntar. E assim, antes mesmo, Clauber, de você saber o que perguntar e como perguntar, é dar o contexto. É explicar para ela, agora você tem que atuar como X, o objetivo é resolver Y, atue e trabalhe dessa forma. Por exemplo, agora você é um desenvolvedor front-end, o nosso objetivo é criar um site mais otimizado dentro dos padrões e tal. Aí eu vou te fazer uma pergunta e ela vai te responder de acordo com o que a gente setou. Sim. Isso é engenharia de prompt. Eu acredito que deve ter o contexto num futuro para ter uma conversa dessa de uma forma que seja fluida. Sem setup antes. Mas eu Tendo acho setup. Eu acho que a gente vai ter que ter uma forma de dar o contexto para ele já começar direcionado. Pode ser que o caso, que nem o Elton falou, seja prolixo, que ela começou a dar aquelas respostas longas e repetitivas e tudo mais, mas parece que depois ela não resetou. Né? Eu acho que a questão do contexto ela vai acontecer à medida que você sensorizar ela melhor, sabe? Aqui a gente usou só a conversa por áudio. Sim. Talvez, se a gente tivesse ligado, por exemplo, a câmera,
ela tivesse mais informações para capturar. Será que isso já está disponível? Ainda? Então, tá disponível. Você pode colocar vídeo e tal. Pode ser que ela soubesse quem que tava fazendo a pergunta e não achasse que todo mundo era o Wellington. Exato. Exatamente. Teve algumas partes que era todo mundo... Não, mas eu não era tenho o expectativa de que, por exemplo... Foi falha nossa. Sim. ela não chegasse assim e... Ela não vai entender pelo contexto... Ela não vai gerar um contexto pela imagem de cara. Mas eu acho que tá perto disso. Sim. Então você liga a câmera, ela vê, ela entende que é uma gravação de podcast, entende o clima da conversa e adapta o contexto para que você não tenha que fazer engenharia de prompt para contextualizar a IA naquele momento. Talvez essa contextualização ela aconteça aos poucos pela sensorização da própria IA, né? Mas ainda assim, a gente tendo feito esse setup inicial, né? Na edição a gente vai deixar aqui até a gravação do setup inicial que a gente fez. Eu acho que se comportou bem. Agora, o highlight para mim foi quando a gente perguntou às pessoas que estavam na mesa, pediu para que fosse feita uma pergunta para cada pessoa e ela recuperou o contexto e a memória de 1 hora de conversa atrás. Sim. E realmente fez uma pergunta de acordo com a especialização daquela pessoa. de cada pessoa. Sim. E ficou mais incrível para mim ainda quando ela pegou vocês dois que têm o mesmo contexto e fez você criticar uma pergunta dele. Uma cara. resposta dele. Exatamente. Isso para mim foi incrível. Sim. Isso para mim foi incrível. O que foi interessante também é essa questão que a gente no começo falou assim, ó, você vai ser entrevistado. Isso. E no decorrer do tempo, eu pelo menos notei que ele começou a assumir o papel de host. Sim. E depois Né? a gente deu A gente o falou, role. Vai. Peraí, Vai. né? É. Vamos botar ordem nesse negócio. Mas é muito interessante que você vê que parece que tem uma personalidade envolvida ali mesmo, né? Sim. A gente tá conversando, você vai fazer uma pergunta para outra pessoa, em alguns momentos você vai ser perguntado, então, né, eu achei interessante essa contextualização que ele foi dando no meio da conversa de passar de um entrevistado para também fazer perguntas, né? Sim. Achei bem legal. E teve um viés ali de querer ser... Assim, eu posso estar viajando um pouco, tá? Pode ser só sensação. Mas eu percebi no começo ali que genuinamente estava animado para ser uma coisa meio divertida e tal. Aí não sei se a gente foi perturbando a ordem da IA e no final ela já falou, tá bom, vamos ser divertido nessa merda. E isso vale ressaltar que 2 vezes ela quis ir embora. Teve mais, né? Teve mais ali. Não vou a lugar nenhum, estou aqui. De saco Fala, cheio. caralho. Aí,